também minha cruz, até por uma coroa. Então, já estás lá? Amém. É a primeira sala? Tá bom. Vou orar já agora, mas entra na live também. Entra na live. Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. Mas todos, para a glória de Jesus, recebam cura. Diga amém. Deus abençoe. Tá bom. Já começamos a orar na primeira sala. Jussara Neto está aí. Está na sala do menino que acordou do coma. É incrível. Francisco. Chico. Bem lindo o sussurro, né? Parará, parará, parará. Então vamos esperar até que as pessoas entrem. E enquanto também vou curando, eu vou começar a pregar e a curar os doentes, tá? Não vou me limitar somente em curar os doentes, preciso também pregar o evangelho. Mas como a necessidade é de extrema importância também curar eles, vamos fazer o mesmo também. Então, enquanto a Jussara vai entrando nas salas, eu vou ministrando a cura e quando chegar a hora, começarei também a ministrar a palavra. Ouviu, Liliane Melo? E aí, José Matias? E também a Maria Helena? E o Tiago Eufrásio. Tiago Eufrásio é descendente dos italianos ou dos índios? E a Manuel Tavares é cabo-verdiana, né? Descendência cabo-verdiana. Falas muito nhá, que significa minha. Aí toca no coração, afinal, Francisco. Demorei, eu vou proclamar. Tem 3 pessoas só num homem. Num homem tem a manifestação de 3 pessoas. Esse adorador é quem? É a manifestação de quem? Me falam ainda. Demorei, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Oh, por uma coroa troca. 3 pessoas num homem. Não quereis ver o Elias, né? Ele quase viu uma metade de igreja a morrer. Elias quer lá saber de adorar. Elias não adora. Elias só sabe matar. Não estou a falar na divindade. Estou a falar nas pessoas físicas. Demorei, eu vou proclamar. Outra sala, pai. Todos estão curados. Diga a eles que esse homem assopra e os doentes são curados. Demorei, eu vou proclamar.
Rodrigues entendeu quem é esse. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa. Eu estava a conversar agora com o Mário e ele me perguntou se por que estás muito bravo esses dias? Eu disse não, é o Elias que está a se manifestar. Eu falei, Jesus desapareceu. O Elias tomou o controle da natureza do Marcelino. Marcelino desapareceu. Sumiu o Marcelino e entrou o Elias. Eu disse no altar, Marcelino não tem mais. No altar só tem Elias. Estava a falar agora com Barjona. E eu falei, preste atenção. Eu já não sou mais Marcelino, sou Elias 100%. Elias mata pai, mata mãe. Elias mata sobrinho, mata irmão, mata filho, mata mulher. Temoré, eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Elias viu quase metade dos servos a perecerem. Não, eu ia lhes ressuscitar. Só aquele miúdo que eu ia lhe enterrar, aquele ia mandar abrir a terra e seria engolir. Levarei eu também. O primeiro presidente da república que me afrontar, vou enterrar o palácio dele. Minha cruz, até por uma coroa troca. Está a ver o palácio? Assim mais ou menos a Casa Branca. Toda engolida. Piu, piu. Tem o barulhento. Temorei, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Temorei, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Noutra sala, sejam todos curados. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Temorei, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Temorei, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Parará, 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 parará.
Quem vai me levar uma viola amanhã, no domingo, na igreja? Quem? Aquela viola estragou, arrebentou, não somente os cabos. É onde se amarram quem? Aquela placa aí, Clemente, Gaspar, onde os fios estão amarrados, aquilo saiu, descolou, né? Preciso ir lá, levar na mercenaria para colar, sei lá, mas eu preciso de uma viola. Outra vez vou um monte. Senti isso agora. Quem vai me trazer viola no domingo? Eu quero uma pessoa para me trazer uma viola. Uma viola normal. Mas tem que ser elétrica, né? Não é aquelas tradicionais aí, não. Senti agora desejo de voltar a tocar a viola, mesmo só fazer barulho. E tem que me trazer também o quê? Tem aquele negócio que se põe aqui para não ferir os dedos. Principalmente aqui. Aqui não tem problema. Essa daqui. Nada. Eu vou arranjar uma viola. Hein? Eu mesmo vou comprar. Eu vou mandar comprar aí. Chama-se violão, né? Não, vocês lá no Brasil é que chamam violão. Nós chamamos de viola. Tarará, 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 tarará. Não, da Noruega muito longe. Eu também. Chama-se palheta, né? Minha cruz. Turururu, tururu, tururu. Tarará, tarará, tarará. Envia mais do Brasil. Eu estou a precisar agora, Rodolfo. Se fosse assim, mandaria para Portugal, que Portugal amanhã mesmo vem. Tá bom, vamos fazer assim. Como está a vir aí o Wilson? Quem é de Portugal que vai mandar uma viola agora? O Wilson está a vir aí. O primo do quem? Do Seni Neto. E se eu entregar no Seni, e o Seni vai entregar no Wilson. É mais fácil lá fora. Esses aqui de Angola, na minha língua chama-se são cocotós. Levarei eu também minha cruz, oh, até por uma coroa trocar. Parará. Noutra sala, eu vou assoprar e vão ser curados nessa sala aí. Já era. Eu vou proclamar. Outro dia me enganei e eu pensei que aquela viola estava aí. Chamei a Sony para trazer a viola. Olha, a viola veio, já anda afinal toda machucada. Ah, já estás lá? Não, você vai ver. Isso vai vir já essa semana, mano. Sábado, domingo estará na igreja, Wilson. Não, Gaspar. Da Noruega até mandar para ele, vai demorar muito. Essa semana, Wilson. Quando é que vai vir o Wilson? Fala aí, Wilson. Hã? Fala no que manda já no quem? No João Cardoso. E o João vai entregar no quem? No Wilson. Sábado já estou na igreja. E estarás em Portugal que dia? Cuidado, Wilson. Sem viola não vale a pena vir aqui. Hã? Ah, o Ponzo ganhou uma viola afinal. Ok, não vi, Rodolfo. Parará, parará, parará. Quarta-feira em Portugal. Ai. Aham. Da próxima semana. Ah, então eu pensei que essa semana. Hoje é quinta-feira. Então tá bom. Gaspar. Entre em contato aí com quem? Com o João. Na outra sala. Receba a cura. Sem viola.
Não adianta. Brincadeira. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vocês, ó Igreja, salvação de todas as nações do mundo, estão a ver o cumprimento da palavra de Deus nos vossos dias. Quando Jesus Cristo saiu, ou então saiu do deserto, claro, e começou a pregar. Olha, quando ele prega lá no norte, na primeira pregação, primeira mensagem, termina com essas palavras: hoje se cumpriu esta escritura em vossos dias. Hoje vamos falar a respeito disso. Hoje se cumpriu esta escritura. Pai, na primeira sala o pai orou pelos doentes. Havia um senhor com hemorragia nasal e foi curado na hora. Glória a Deus. Sim. Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos dias. Rodolfo, tem de 3 notas. Então é melhor mesmo essa aí. A mais fácil. É? Johnny, depois vamos tratar esse assunto, é? Em off. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos dias. Nos vossos dias. Qual a escritura que teria se cumprido naquele momento e que Jesus estava a se referir? A que ele acabou de ler. E qual a escritura que Jesus acabou de ler? Diz a Bíblia que veio o ministro da sinagoga. Não era no templo, era na sinagoga. Porque o templo estava em Jerusalém, lá no norte, e em todos os lugares. As igrejas eram chamadas sinagogas. E o centro era o templo. E cada sinagoga tinha um ministro. E esse ministro chamou Jesus, que seria o palestrante, o preletor, o pregador, naquela noite, naquele dia. E Jesus se levantou e tomou o livro do profeta Isaías e abriu onde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Ele me ungiu para dar vista aos céus. Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro, que hoje chamamos os livros, a Bíblia. Fechou o livro e disse assim: hoje se cumpriu estas escrituras, ou essa escritura, nos vossos dias. Qual escritura? A que eu acabei de ler aqui. Ok? Veja que essa escritura foi escrita muitos anos antes da manifestação, da aparição de Emanuel. Jesus estava a dizer naquele dia que aquilo que Isaías escreveu estava a se cumprir naqueles dias, aos ouvidos daquele povo, aos olhos daquele povo. Não somente estavam a ouvir, e outros em Israel. Em suma, Jesus estava a dizer, essa profecia se cumpriu hoje. Profecia que foi escrita. Por isso foi chamada escritura, que significa o que foi escrito. Hoje se cumpriu essa escritura, esta profecia, essas escritas, esta revelação nos vossos dias. Isaías escreveu, profetizou, não para os dias deles, nem dos povos que seguiriam, as gerações que seguiriam, mas de muitas gerações depois. Não sei quantos anos, 400, 500, 700 anos passaram, sei lá. Agora
estava a se cumprir aquela palavra de pregar o evangelho aos mansos, de pôr em liberdade os prisioneiros, de libertar os cativos, de abrir os olhos aos cegos, de curar os quebrantados de coração, os desfalecidos, desanimados, os perturbados, deprimidos, oprimidos, depressos, depressão, loucos, tolos, tudo isso são os quebrantados de coração. Dar vista aos cegos, os pecadores para verem luz. Dar vista aos cegos, os cegos para verem Deus, para acharem o caminho da salvação. E também para anunciar o ano aceitável do Senhor, ou então para proclamar a graça do nosso Deus, a redenção do nosso Deus, através do sangue do Cordeiro. Jesus proclamou a libertação, a redenção, a graça, o ano da remissão, o ano da redenção, o ano da libertação. Muitos anos foi escrito, mas o cumprimento era naquele momento. E eu vos digo também a vocês, muitas escrituras, muitas profecias estão a se cumprir nos vossos dias. Outra sala, Pai, e vou soprar e todos serão curados. Ok? Assim, muitos de vocês, aliás, toda a terra, essa geração, nos 4 cantos da terra, estão a ver e vão ver e ouvir o cumprimento da palavra de Deus, de certas profecias, certas palavras, certas escrituras para essa geração. E uma deles marcante é qual é? Aleluia! Sabe qual desses que vocês estão a ver e ouvir e ainda vão ver e vão ouvir? Restauração de todas as coisas. Restauração de todas as coisas. Jesus prometeu a restauração. Pedro se referiu da restauração. E eu digo a essa geração, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos dias. Restauração. O que é isso? Sim. Levantar o que está caído. Edificar a casa que está destruída. Estás a ver como a profecia que diz assim, e outra vez tornarei a levantar a tenda de David que está caída. Isso é restauração. Noutra sala, Pai. Veja, a tenda de Davi estava de pé. Depois caiu. Agora Deus promete levantar a tenda de Davi que estava caída. Isso é restauração. Só que essa restauração é de todas as coisas. Não é somente da tenda de Davi. Levantar a tenda de Davi é levantar a adoração. Estabelecer a adoração, sim, que teria se tornado imperfeita para se tornar perfeita, verdadeira. Mas a restauração é de todas as coisas. Tudo será restaurado. Se todas as coisas vão ser restauradas, então é o fim. Se é restauração de todas as coisas, então é o fim. Porque se todas as coisas forem restauradas, já não haverá mais reino de Satanás. Se todas as coisas serem restauradas, já não haverá mais diabo solto. Se todas as coisas forem restauradas, não haverá demônio solto, nem anjo caído. Não haverá pecado. Todas as coisas, é o pecado, é o inferno, é a morte, é Satanás, é tudo, vão ser aniquilados. Porque de todas as coisas. É o pecado, vai ser fulminado. É restauração de todas as coisas. Então, Jesus disse, e ele virá e restaurará todas as coisas. Pedro se referia da restauração, disse,
e convinha que os céus se contessem até ao tempo da restauração de todas as coisas. O que vocês acham? Vocês estão a pensar que tendes mais muitos anos no mundo, nesse sistema? Não. O sistema já está falido. Acabou. Quando eu estive no monte, eu falei assim: o mundo nunca mais será o mesmo. Vocês nunca tinham entendido por que eu falava aqui. Ai, como eu usei enigmas no passado. Ai, como eu me escondi para não ser revelado. Ai, como falei nas entrelinhas. Ai, como falei em parábolas. Eu disse: o mundo nunca mais será o mesmo. E não expliquei. E hoje agora estou a explicar. Acabou esse sistema. Como assim o sistema está de pé? Esse é o princípio do fim do sistema. A restauração começou. Por isso, se você olhar para a obra da restauração, está escrita no livro de Isaías 40. Isaías 40 falou da restauração. Se nós pegarmos o cumprimento dessa palavra em João Batista, está incompleta. É em parte. Não houve plenitude do cumprimento dela. Não houve. Se nós vamos estudar Isaías 40. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Ok, isso aconteceu. E agora? Avança mais. Avança. E os lugares altos serão abatidos. E os vales serão exaltados. Quando é que João Batista bateu os lugares altos e elevou os vales? Nada. Quando? Sim, endireitou o caminho. Preparou o povo para receber o Emanuel. Mas os montes continuaram de pé. Nenhum monte foi destruído por João. Não porque foi incompetente, porque não era da competência dele. Essa não foi a missão dele de vir destruir os montes. Controla no Emanuel. Emanuel participou da redenção, salvando a humanidade, mas deixou os montes todos de pé. E tudo, claro. Estou aí no outro bloco. Vai, mulher, corre! Ok? Se irmos abaixo, vamos encontrar uma outra profecia, uma outra escritura que não se cumpriu no ministério de João Batista. E toda a terra vai estar cheia da glória dele. Em nenhum momento que a terra se encheu da sua glória. É um momento que o evangelho vivo, em nenhum momento, foi pregado a todas as criaturas. Nenhum momento. Nem mesmo o falso evangelho, que não tinha oposição de Satanás, chegou em vários lugares. Nem mesmo o falso evangelho cobriu a terra toda. Nem o falso evangelho, o evangelho morto, corrupto, de homens corruptos, chegou nos 4 cantos do planeta Terra. Mas Jesus prometeu que este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. E como pregar o evangelho até nos confins da terra, sem primeiro abater os montes que são a oposição ao reino de Deus, ao evangelho vivo? Como fazê-lo? Se até o falso eles não deixaram, se opuseram em vários pontos do planeta Terra, não entrou. E como o verdadeiro poderia chegar lá se primeiro não abatesse os vales, aliás, os montes? Como poderia despojar as almas que estão presas, como na Índia, na China, no Japão, em outros países da Ásia, África, Ocidente, América, sem primeiro abater os valentes que têm prendido esse povo? Na casa do valente não se pode repartir os bens se primeiro não se prender e maniatar o valente. Somente aquele que for mais que o valente vai poder repartir os seus bens, despojar o valente, amarrando ele através de uma vitória, de uma guerra. Guerra é guerra! Elia! Ouviram? Não se cumpriu essa escritura em nenhum tempo em que a terra vai se encher da sua glória quando os montes forem abatidos para poder elevar os vales. Nunca se cumpriu a escritura em que o evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim.
Agora vocês vereis o cumprimento dessas profecias, dessa escritura, em que os caminhos vão se endireitar, os tortos vão se endireitar, os escambrosos vão se aplanar. Sim, os lugares altos, os montes outeiros vão ser abatidos, os vales vão ser elevados, a terra vai se encher da sua glória. Assim, e toda carne, ouviu? Toda carne, não é uma, toda vai saber que foi a boca do Senhor que está a falar na terra. Ó terra! Quando é que toda carne vai reconhecer? É quando, aleluia, o que fala na terra terá supremacia plena. Ok? E quando é que um homem tem a supremacia plena? Quando o homem derrotar o monte grande. E quem é o monte grande? É o Lúcifer, o príncipe desse mundo. Quando o príncipe desse mundo for derrotado, então ele será subjugado e despojado, claro. E assim, aleluia, vai se cumprir a palavra do Senhor, que Ele vai tomar o seu reino, o monte da sua casa, e vai exaltá-lo acima de todos os montes, para que todos os povos da terra possam concorrer a ela, porque a luz vai brilhar e a lâmpada é maior, para poder iluminar a todos os povos que habitam debaixo desse céu, e vai se cumprir a palavra de Deus. E o povo que estava em trevas vai ver luz, e os que habitam na região e sombra da morte também. Então estou a vos dizer que já começou essa palavra, hoje está a se cumprir essa escritura, começou a obra da restauração, começou a obra de abater a soberba, a arrogância, o atrevimento, os lugares altos, as fortalezas, de humilhar Satanás e o seu exército, começou a obra de destruir o reino de Satanás, começou a obra para dar lugar ao reino do Filho de Deus, como está escrito, e os reinos desse mundo se tornaram para ele, passaram para Cristo. E agora começa a guerra da libertação. Começa a guerra da expurgação. Começa a guerra da restauração. Aleluia. Hoje se cumpriu esta escritura, essas profecias nos vossos dias, ó terra. Tchau, ó reino de Satanás. Estou a dizer que vocês estão a despedir. O vosso tempo acabou. Começou agora a vossa destruição e não vai terminar. Não é como da vez passada, que o Senhor, depois de ter sujeitado os principados às potestades e ter os expostos publicamente e deles ter triunfado, subiu e deixou tudo intacto, deixando armada a sua igreja, e depois a igreja foi vencida. Desta vez estareis comigo até na consumação dos séculos. Eu estava a falar agora a alguém que estava a falar comigo, que estava admirado com a minha maneira atual de agir. Parece que tudo aumentou, fúria contra o pecado, então o juízo de Deus. E eu estava a lhe dizer, desta vez o homem não somente veio restaurar o seu reino e permanecer e governar dentro do seu reino. Não estava, essa pessoa me falou como as trevas, o sistema do regime desse país queriam controlar a igreja, como eles tinham infiltrado muita gente, como eles foram lá em massa, como eles colocaram os seus agentes, as suas pedras de tropeço. O propósito era tomarem a igreja, e eles estavam me falando, não conseguiram. Eles muito fortes, eles não conseguiram te maniatar, não conseguiram te prender, não conseguiram tomar a igreja. Eu lhes falei, desta vez não é como da vez passada. Da vez passada o reino foi entregue aos humanos e ele foi embora. Dessa vez ele está no reino e a mandar no reino. E ele foi para governar o reino. Noutra sala, pai, crianças no isolamento. Quando eu soprar, essas crianças vão acordar agora do isolamento. Olha aí, Jussara, olha aí. Acordem! Desta vez ele está no reino. Fisicamente, se movendo no vosso meio. E governando o seu reino. Cuidando o seu reino. Por isso, toda brincadeira, eu falei assim a essa pessoa, não vai haver rebelião na STN, não vai. Rebelião não vai haver, porque eu vou enterrar os rebeldes como Moisés no deserto. Eu falei, eu duvido que vai haver rebelião. Duvido!
Duvido, não vai haver nem Alexandres, nem os latueiros, nem tampouco aqueles que se opunham ao caminho, pregando contra o caminho. Não vai existir. Dentro da estena. Se fora, todos estão calados. Você sabe o que está acontecendo lá fora? Esses pentecostais estão a tremer nas bases, os pastores estão a suspirar, os membros estão a suspirar, os membros despertaram, estão a dizer, ele é verdadeiro, pá, nos enganaram, não, eles são covardes, eles é que são pecadores, eles diziam que ele é herege, mas estamos a ver que ele é o único que está a permanecer de pé, é o único que continua a falar a verdade, esses aqui, não. O povo mudou, o povo despertou. E os pastores estão a tremerem. Por isso, ninguém mais fala. Ninguém mais comenta. Ninguém mais murmura. Até no pensamento vai ser ferido. Pensamento contra Elias. A espada vai te ferir. Para aprender a não blasfemar contra Elias. Elias. Ouvistes o povo da terra. É isso aqui. A brutalidade inspirou respeito. E aqueles que faziam barulho, os Sianuques, os não sei o que, os Tavares, e outros que tinham canais de não sei, Facebook, YouTube, e outros feiticeiros, pecadores, têm que se calarem. Os Manassés têm que se calarem. Se não querem morrer. Aliás, já morreram. Quando você me ataca, estás morto. Só o arrependimento é que vai te livrar. Ok? Eu disse, desta vez, eu estabeleço o reino e eu estou no meio do reino. E a governar o reino. E a zelar e a velar pelo reino. Por isso, todos os pecadores no meio do reino serão expulsos. Só que a minha expulsão, Elias não expulsa. Não, Elias não expulsa. Elias faz o quê? Fala ainda. Elias faz o quê? Hã? Jesus expulsa, Elias não. Elias mata. Estou na sala, muitas crianças doentes. Eu vou assoprar e todas as crianças ficarão curadas agora. Oh, aleluia. Glórias ao Rei Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz. Desta vez, o reino e o homem no meio do reino. E a rugir como leão e leão no meio do reino, para que o reino ninguém possa fazer danos. Desta vez, tudo diferente. Por isso, desta vez, eu não vos deixo. Eu vou vos levar. Eu volto. Com um povo santo e zeloso de boas obras. Aleluia! Glória a Jesus. E todos estão escandalizados. Mas como um homem que fala de matar? Elias é isso. Deus vos deu muito tempo. E brincaram com muito. Agora mandou Elias, que não tem complacência nem contemplação. Estava a falar a algum meu sobrinho. Eu disse, Elias não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem filho, não tem mulher. Tem essas coisas. Mas para ele não tem. Se essas pessoas não andarem na sujeição, ele lhes mata. Lhes corta. Aleluia. São obrigados a seguir os meus passos. Nos passos de Elias, vou seguir. Nos passos de Elias, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar no braço de Jesus. Vou seguir, vou nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou.
E eu estou a dizer que este é o Elias que o mundo não desejou que viesse. As trevas sabiam que esse homem viria para lhes punir, para acabar com a glória deles, para lhes mostrar que Deus não é brincadeira, que Deus não é um palhaço, que Deus não é brincadeira. Por isso os reis têm que se calar, têm que se sujeitar, têm que ficar em silêncio se querem viver. Elias. Então hoje está a se cumprir essa escritura, essa palavra nos vossos dias, em que Elias desceu para vir restaurar o seu reino, tomar a sua vinha e velar pela sua vinha e participar da colheita. Desta vez eu semeei e vou colher. Estarei de olho, não somente como eu estou de olho na plantação, também nos frutos. E também nos celeiros cheios. Aleluia. É muito forte, né? Estive de olho nas plantações. Estarei de olho nos frutos que já estão a amadurecer. E estarei de olho nos celeiros que estarão cheios dos frutos. Ou então, da sementeira. Sei lá como é que se chama. São frutos que foram colhidos. Estarei de olho. Até o dia da eternidade. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente acabou a vossa era. Essa é a era de Elias. Algo de valor para abençoar teu coração, embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Não. E alguém vai responder: eles estão aí bem vivos. Você está a fazer barulho à toa. Eu vos dou 4 dias para vocês estarem vivos. Queres meu coração. Dá a pregar, rapaz. Qual é o problema? O quê? Boa tarde. Tá tudo bem? Eu estou bem. Estou na live. Na escola pediram comprovativo em forma de comprovativo mesmo, não fotografia. Vamos tratar esse assunto, tá? Estás na escola agora? Não, já não estou na escola, estou em casa. Queres meu coração, eis-me um suave valor, ninguém pode expressar o quanto é. Como é que é? Jussara, já estás noutra sala? Eu me perdi, né? Confirme aí. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Não é que queres de mim, oh, mais profundo busca, Senhor, além do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga: eu estou voltando, a essência de adoração, e a essência és tu. Pai, é incrível, depois da palavra da cura, na segunda-feira, muitos pacientes foram para sua casa. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Senhor. Estou a ir no outro bloco. Vai, corra, mulher. Quando a essência és tu, a essência és tu, és tu. Então eu digo, hoje se cumpriu esta escritura em vossos dias. Marcelino desapareceu. Já era Marcelino. Agora é o homem do céu. Vão ter que lidar com o homem do céu. E eu disse: Elias tem controle sobre Marcelino, mas Marcelino não tem controle sobre Elias. Pense nisso. Aleluia. Uma outra escritura: é melhor, ó reis da terra, beijarem o filho antes que ele não se inflame na sua ira e possa vos matarem. Não está escrito assim no livro do bem. Vamos falar.
Quando muitos estão a perguntar, como assim um homem fala de matar? Esse homem fala de matar como? Homem de Deus, seu pecador, por isso vais morrer mesmo. No inferno vais saber que Elias é quem te matou. E vais continuar sempre a dizer, como é que Elias vai matar? Como é que pode? Ouviu? No inferno continuar a dizer, como é que Elias me cortou? Cada um morre pelos seus pecados. Queres meu? Está aqui, no segundo salmo. No versículo 11 diz assim. No versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Quando é que se cumpriu isso? Não tinha se cumprido. Talvez no reino simbólico de Israel, que os reis eram aconselhados a se submeterem à vontade de Deus. Depois disso, não. Nem mesmo no avivamento os reis se converteram. Qual é o rei que se converteu no avivamento primitivo? Nenhum. Conta-me lá a história. O rei se converteu. Nada. Pilatos morreu nos seus pecados. Herodes, pior ainda, foi comido com vida. Ok? Então, ainda não se cumpriu essa escritura, afinal. Agora, ó reis! Ouviram? Eu estou a lhes trazer a verdade. Duvidem. Diga duvido. E vais ver. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Em nenhum momento eles se converteram, nem sequer foram pregados para a conversão. E Paulo diz, no tocante à vossa salvação, não são chamados muitos os nobres, nem tampouco os ricos deste mundo, mas sim a vós os pobres. Mas desta vez, até os ricos e os grandes juízes e reis serão vocacionados para a salvação, se eles se deixarem instruir. Outra sala, pai. Receba a cura. E isso é uma advertência. É uma exortação. Cuidado. Atenção. Atenção. É melhor vocês se deixarem instruir. O que é isso, se deixarem instruir? É melhor vocês aceitarem a repreensão de Elias. É melhor vocês aceitarem a mensagem de Elias. Os juízes da terra, viu? Os juízes de Angola, procurador, juiz, advogado, ou David Mendes, ou você, não sei se quem é o teu nome do juiz do Tribunal Supremo. Estão a entender? É melhor vocês se deixarem instruir. Ok? Servir ao Senhor. E são exortados a servirem ao Senhor. E não é serviço de hipocrisia. Está a dizer com temor. Sirvam o Senhor com temor. E alegrai-vos com tremor. Não somente tenham temor, também tenham medo. É isso que Deus está falando. Temam a Deus, temam a Elias e tenham medo mesmo deles. Senão vamos matar. Não, está aqui a morte. Você vai dizer, aí não tem morte. Vais lá chegar. Está aqui. Beijai o filho, para que se não irem. Quer dizer, lhe implorem, se humilhem. Sabe o que é beijar? É se humilhar. Beijar os pés de uma alta majestade. Noutra sala, pai. Diga a eles, todos são curados. É se humilhar, se prostrar e beijar os pés deles, para que não se irem. Quer dizer, não provoquem a ira dele. Porquanto, se ele se irá, o que acontece quando eu me irá? Eu me irei na igreja, quase que as pessoas morreram. Se controlar, parece mais de 700 pessoas quase que morreram dentro da igreja. Só com a ira. Só por me irar. Doravante vai ser assim. Se aqueles que são os domésticos da fé, que creram que eu sou Elias, entraram em choque, perderam a respiração,
E os inimigos? E os de lá de fora? Eu tenho a certeza que aqueles que estavam a acompanhar, aquele sistema que acompanha minhas mensagens lá no gabinete, fugiram todos. Pode acreditar. Ficam lá no gabinete e acompanhar todas as minhas mensagens. Naquele momento eles fugiram, desligaram. Se no inferno tinha lá uma reunião, Satanás estava a me acompanhar, todos fugiram. Satanás e as suas capangas correram. Cuidado! Antes que ele não se ire. E pereçais no caminho. O que é perecer? Morrer. Quando em breve se inflamar a sua ira. Isso não é matar? Tenta falar mais disso aí. Até então, quem falou isso ficou impune. Quem falar isso, então semeou a morte. E na hora, quando acabar de falar isso, cai. E os outros vão fugir. Se até os reis, ele está a pedir prudência. Sabe o que é prudência? Sabedoria. Para lidar com Elias. Hoje vou vos contar, os que me seguem sabem. Vocês, os marionetas do sistema, dos falsos profetas. Vocês até hoje nunca entenderam porque o silêncio do sistema. Agora eu vou vos explicar. É isso aqui. Eles têm sido prudentes. Para que o filho não se ire e possam perecer no caminho. Estão a entender que vocês nunca compreenderam? Vocês andam se questionando, mas o que é que se passa? E muitos de vocês foram enganados que é pacto. O pacto dele é muito grande. Vos enganaram assim. Vos enganaram que o pacto dele é muito grande e por isso ele é assim. E eu vos falei, tem um pacto muito grande, maior do que dos reis da terra? Tem? Não tem. Por mais que você estás acima de um presidente ou de um rei, mas o rei lida diretamente com teu chefe. Com teu chefe principado, com teu chefe Lúcifer e com teu chefe da bruxaria. Por causa da responsabilidade que ele ocupa. Por isso ele foi lá e lhe deram proteção. Você vai fazer o quê? Quando você chocar com o rei, chocas com aquele que está lhe dando cobertura, lá da Índia. E ele vai te executar. Vai dizer, isso é falta de respeito. Estás a usar me enfrentar. Você sabia que tinha lá a minha mão, você está a tocar lá. Ah, chefe, não sabia. Então vais aprender no inferno. Estão a entender? Quando vos enganaram que é pacto, mentira. Queres meu coração. Aleluia. É a ira. Eles foram prudentes. É o conselho de Deus. Sejais prudente. Eles aceitaram esse conselho, mas ainda não aceitaram o outro. Para servirem ao Senhor com temor e tremor. E agora, se continuarem com a prudência, sem te provocarem a ira, demoram mais tempo, mas depois vão perecer mesmo. Porque existe a morte para o julgamento e a morte natural. A morte natural é o quê? É a morte no tempo determinado por Deus. Oh, noutra sala, pai. O tempo determinado por Deus. Quer um como outro morreram em seus pecados. Por isso que é morte. Só que o outro morreu no tempo determinado. Esse tempo todo, Deus estava a esperar para que ele se convertesse. Por isso se chama natural. Então, como ele não se converteu, então chegou o tempo, morre, vai. E o julgamento, quando as pessoas não cumprem os anos da sua vida. Tem vários motivos que Deus julga as pessoas. Ok? Como quem ofende o seu pai e a sua mãe. Não vai cumprir os dias da sua vida. Porque a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Quem já bateu a mãe dele vai morrer mais cedo. A não que se converta. E vários motivos dos julgamentos. Ok? E agora, aos reis aqui, se eles provocarem Elias, são julgados. Vão morrer muito cedo. Noutra sala, pai. Ok? Receba a cura.
Estão a entender? Então, eles ouviram a prudência, aceitaram a prudência. Aliás, o conselho e se tornaram... Não é que eles ouviram Deus. O seu pai, o pai deles, lhes aconselhou, olha, para vocês que não morram, para que vocês não morram, então lidam... Por isso os falsos profetas. Já ouviram o Honório Cutano a falar de mim? Vocês que são moçambicanos. Já ouviram o Honório Cutano dizer, tem um angolano aí... Já? Nada. Já ouviram o Francisco do Maculusso a falar de mim abertamente? Não. Papas, padres é o pior ainda. Mais prudentes. Já ouviram esses pastores de Angola a pregar, a falar de mim? Debates, não sei o quê. É nada. Até os donos das plataformas, quando lhes perguntam de mim, eles desviam. Por quê? Porque eles sabem que senão vão morrer. Eles dizem assim, eu tenho minha família para cuidar. Não fala para vocês não ouvirem. Em off, eu tenho minha família. Outra sala, pai. Então, quem lhes ensinou a viver a prudência, que Deus pede neles, não é Deus que falou com eles. O pai deles lhes disse, olha, eu vou vos aconselhar. Não provoquem a ira dele. Não lhe provoquem. Não falem dele. Senão você vai morrer. Por isso eu disse que a prudência lhes faz viver mais tempo. Mas se eles me provocarem, se eles blasfemarem, se eles tocarem, vem o julgamento, o juízo de Deus. E eles sabendo que a morte é real, a destruição é um facto. Por isso, a única coisa que eles fazem é incitarem, outra sala, pai. Incitarem em off os pequeninos, os chamados... as chamadas carnes de canhão, para serem sacrificados. Mas eles, o homem sábio, né? Por isso a Bíblia diz que as varas é para as costas dos tolos. Então os tolos é que dão as costas para serem varridos, mas o sábio não. O sábio usa a sabedoria para as suas costas não serem espancadas. Então eles foram prudentes, sim, mas lhes falta servirem a Deus com temor e tremor. Agora que a instrução veio do alto, ai daquele que não fazer isso. Ai daquele que não servir com temor e tremor. Depois, agora vem a segunda parte. Mesmo sem chocar com Elias, Elias vai chocar com eles. Ou eles sirvam. O pastor Sadraque, em uma entrevista na rádio, um dos ouvintes ligou para o programa, lhe disse para falar do apóstolo Marcelino. Ele simplesmente disse, não sou a pessoa indicada para falar dele. Ouviram? Para fugir, para não morrer. Noutra sala, pai. Oh, reçoa! E todos sejam curados nessa sala. Mas eles, não é somente os reis, está a falar reis e juízes. Todos aqueles que têm a magnificência no meio do povo, os príncipes do povo, estão nesse grupo aqui, os príncipes na religião, na política, esses todos que são da elite, são os príncipes, juízes, são príncipes, aqueles que governam, aqueles que lideram, aqueles que têm uma resposta. Noutra sala, pai, sabe, olha aí, essa é nova, oh, recebam, em nome de Jesus. Por isso, eles ou vão servir a Deus, não na hipocrisia, com temor e tremor. Isso é, temor a Deus, se desviando do pecado. E com medo, Deus dessa vez vai exigir medo a eles. Medo. Veja que aos domésticos da fé, e não príncipes, nem juízes ou reis, Deus, através de Paulo, disse, vós não recebeste o espírito de escravidão para estares outra vez com medo, mas recebeste o espírito da adopção de filho, e por isso clamem vocês, Abba, Pai! Agora ele está a pedir a eles tremor. E o tremor é o medo acentuado, mais do que medo, acima do normal do medo. É aquele medo que até o corpo humano se manifesta. O corpo treme. O medo acima do normal. Que não há forças para ficar de pé.
Não há força para se esconder, não há força para enfrentar, não há força. É isso. Porque só medo, sem temor, alguém pode até enfrentar com medo. Medo acima do normal. Tremor. Terror. Estão a entender? É isso que Deus trouxe na terra. Sabe, aquele miúdo, não queria falar desse assunto aí, que os homens enfrentaram no altar, eu vi, caiu sobre ele tudo isso que eu estou falando. Medo, temor, terror, tremor. Caiu diante dele. Quando Deus manifesta esse sentimento aos seres humanos, não há força nem sequer para se mover. É isso que Elias carrega. Queres meu coração? Pergunta aos israelitas que experimentaram a ira de Deus, a fúria de Deus no deserto, quando o terror caía na congregação. Quando o terror caía na congregação. Não tem esconderijo possível. É isso que caiu no domingo. As pessoas, uns queriam se esconder atrás das cortinas. Uns queriam fugir. Por isso, eles são convidados, exortados, instruídos a terem prudência. Até aí, eles tiveram, ainda têm. Mas também, o segundo convite, sirvam a Deus, ao Senhor dos Exércitos, não na bajulação da mentira, a falsidade, cheia de hipocrisia, com temor e terror, antes que não pereçais no caminho. Morte. Até aqui a minha exortação. Mas para terminar eu digo, hoje se cumpriu esta palavra nos vossos dias. Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje 21 horas tem mais. E a tenda já se alargou. O crescimento é visível. As outras nações que falam outras línguas, como inglês e francês, já estão a se congregar. Em várias nações, é incrível. Togo, Quênia, Zimbábue, Zâmbia, Namíbia, África do Sul, Malawi, Jamaica, Camarões, Nigéria, Uganda, Ucrânia. Qual país mais? Uganda. Várias nações estão a clamar pela palavra do Deus vivo. E todos que noutra sala, diga a eles que eu vou lhes curar com o sopro da minha boca. E todos que têm entrado nas nossas lives do Facebook ou no Zoom, mas no Zoom eles entram, todos têm recebido o toque do amado do Pai. Aleluia. São curados, são libertos. É incrível, milagres extraordinários. Todos estão assustados. Isto é a tenda, está a se alargar sobre outros povos, sobre outras nações. Haiti, tem no Haiti. Jamaica, Camerão, Camerão já. Quênia, Camerão já. Togo, Camarão, Quênia. Congo. Eu vou soprar e todos nessa sala vão ser curados do Sara. Oh, reçoar. Isso mostra que nós estamos em franco crescimento. Estamos a nos espalhar, a nos estender em todas as nações. Isto é só para começar. Já começou
Admira Vaz, moçambicana na Índia. Tá tudo bem? Ou moçambicana que está na Índia? Noutra sala, pai. Receba a cura todos. Fala aí, admira. Moçambicana na Índia. Admira. Como é que está a Índia, pá? Mostra só um indiano a minha foto. Oh, admira. Vai só, não tens uma colega indiana? Tens? Aí como quase todos são feiticeiros, aí naquele país quase todos são bruxos. Tem trabalho na Índia. Aquela nação, parece que mais de 90% são feiticeiros. Conscientemente, não inconsciente. E 100% bruxos. Desde os conscientes e inconscientes. Admira. Fala comigo, Admira. Há uma menina chamada Admira, disse que é moçambicana, mas está na Índia. Vai a tua colega, ex-bolseira, lhe mostra só, olha o meu pastor, olha o apóstolo lá da África, da minha terra. Lhe mostra só. E vai ver o desespero. Vai sair dali a correr. Você vai falar, o que é que se passa? Vai gritando, não! Vai perder respiração, desenteria, vai cair no chão, vai desmaiar. Porque ele vai dizer, estás me mostrar um ser. Tu me mostraste uma pessoa, não, um ser em chama. Estou à espera da Admira. Oh, moçambicana, fugiste ou como é? Foste embora. Se a Zulmira que atrasou na mensagem já me respondeu. E você então? Ele andou. Oh, Admira. Estou à espera de ti. Queres meu coração. Ah, tá aí. Faz muito calor, infelizmente. Vim atrás do tratamento e o financiamento esgotou. Fui diagnosticada com um tumor na perna. Vou te curar hoje, ok? Põe a mão nesse tumor aí. Põe a mão aonde está esse tumor. Eu vou remover esse tumor agora. Com o sopro da minha boca. E todos que estão doentes também fazem o mesmo. Assim como Admira colocou a mão na perna onde tem um tumor. E tu também faz o mesmo. No lugar de enfermidade. Eu vou assoprar e todos que estão doentes vão ser curados. Você deixaste a cura na África, Admira. No país que fala português como você. País irmão. País amigo. 2 países comunistas. Frelimo. Eu vou assoprar. Noutra sala. Sim. Assim como nessa sala. E todos estão doentes no Zoom. E os que estão a ser interessados por você. Admira. Fica atento. Recebam a cura. Caroços desaparecem. Miomas, quistos. Respiração ofegante vai embora. Paludismo. Coronavírus, malária, sei lá, câncer. Próstata. Oh, recebam todos em nome de Jesus. Em nome daquele que está sentado no trono. Em nome do Filho de Deus. Em nome do Yahweh. Em nome do Deus de Elias. Elias! Oh, receba a cura. Admira, procura o caroço. Noutra sala. Já era. Ondalo Yatokota. Ondalo Yatokota. O fogo está fogo. O fogo está quente. Ondalo. Queres meu coração. Eis-me um suave valor. Ninguém pode expressar. Procurem as enfermidades no vosso corpo. Você que estava intercedendo por alguém, ele também já foi curado, ok? Não precisa mais dizer que o meu fulano está doente. A não que você entra agora. Não me peça mais nada, você que acompanhaste o assopro. Esse assopro não é somente para vos curar, e também. Admira, Vaz. Eu disse para você procurar o caroço. Se você sentia ele fisicamente,
você não vai sentir. Se sentia dor, já não tem mais dor. Agora, se é por dentro, então cria somente. O vento, então, só porque eu fiz, é para tudo. Para tudo que você está a pedir. Oh, recebam. Reçois. Oh, não de Jesus. Ondalo yatokota. 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 Volte para Moçambique bem curada. E quando chegares em Moçambique, fique na igreja, tá? Procura a nossa igreja. Estamos espalhados em todos os distritos, províncias, capitais lá em Moçambique. Ouviu, Admira? Estamos em todos os lugares. Estamos em Maputo, Manica, Cabo Delgado, Tete, Nampula, Guruê, aí em Pemba. Na Beira, estamos em tudo. Ah, não tem carroça por dentro. E não sentia dor? Não sentia dor no lugar onde tinha o caroço? Faz teste agora. Palpa lá. Se quando você andava sentia dor, já não vai sentir nenhuma dor. Queres meu coração? Estou voltando à essência de dor. Estamos em Niassa. Em Gurué. Aí em Gorogonça, já estamos em Gorogonça também. Fala aí, moçambicano. Tem igreja em Gorogonça, nas matas de Gorogonça. Manda o teu testemunho. Em Quilimani, na Zambésia. No Machixe. Machixe. Aí em Cabo Delgado está em choque. Tem um bispo auxiliar que está lá. E em vários outros também está em outros lugares. São dois. Sim. Pai, temos uma criança, está com bateria no pé direito, está para ser operada e não consegue andar sozinha. Põe ele de pé e vai começar a andar porque a bateria já está morta. Morre a bateria! Anda, menina, anda! Lhe põe a andar. Põe ele a andar. Jussara. Sem apoio de ninguém. Bateria está destruída. Não precisa operar. Os cientistas estão sempre a procurar uma explicação, mesmo eles sabendo que é por causa do homem. O homem... O que aconteceu? Qual a explicação que eles estão a procurar, os cientistas? Zulmira, de quê? Eufie-Eden. Hi. Bless sister. Fine. Eufie-Eden é camaronesa, né? Ou keniana? Eu acho que é camaronesa. Pai incrível, mandei o vídeo, criança andar. Ouviram? A criança que não andava porque tinha uma bateria na perna, estava à espera de uma cirurgia, agora está andando. Vem, 1, 2, 3 e vai, e 1, 2, 3 e vai, você é forte, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e volta na mamã, você é forte, vai pra mamã, 1, 2, 3 e menina forte, Elias está na sua terra, 1, 2, 3 e vai na mamã, vai abraçar a mamã, 1, 2, 3 e vai na mamã, abraça a mamã, 1, 2, 3 e abraça a mamã, 1, 2, 3 e ai, glória a Deus, aleluia. Ela nem conseguia fazer isso, né? Não conseguia.
Glória a Deus, aleluia. Dona Jussara se tornou a patroa do hospital. Hi to you, daddy. Hame, omelette. Man God, man of God. O que ele queria dizer a Elf? Parará. Tarará. Ah, a Kenyânia que está no Dubai. Ok. Amém. Eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Yeah, eu preciso aprender a confiar em ti. Eu sei, sempre estás comigo. Senhor, também sei que nada acontece. Pai, 2 crianças partiram o pé, ossos quebrados. Eu junto os ossos dessas crianças, cada osso no seu osso. Liga-te agora! Faz teste com elas hoje, Sara. As 2 crianças, os ossos voltaram no lugar. Segundo os cientistas, dizem que os tempos estão mais rápidos porque estamos mais próximos do fim do mundo. Com isso eu quis dizer que eles sabem as lutas do Messi. Com certeza! Noutra sala, Pai. E sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. Eu sei, sempre estás comigo. Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, eu preciso aprender a confiar em ti. Temos uma senhora que partiu o pé. Cada caranguejo no seu buraco, cada osso no seu osso, cada carne na sua carne, cada músculo no seu músculo. Oh, haja vida! Receba a cura, mulher. Manda ele marchar. Põe ele de pé. Lhe põe de pé. Se não está naquelas talas aí, como é que se chama? Aqueles ferros. Está nos ferros, não? Aqueles ferros que entram na carne para esticar a perna. Na última sala. Eu vou soprar para a última sala e também vou terminar a minha live, claro. Ainda bem que é a última sala. Já não estou a ver as mensagens. Recebo a cura em nome de Jesus Cristo. Nesta última sala. Sejam todos curados. Para a glória de Jesus. Amém. Eu já soprei, Sara. Última sala. Sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Jussara. Faz bom regresso. Estamos juntos. Também vou terminar a minha live. Estamos juntos. Mas logo, na live do Zoom, nos encontramos. Até já. Tchau, tchau, tchau.